Olha que tela bonita. Eu no cantinho, a professora Laura no meio. Meu Deus. O problema desses meninos é a modéstia, que é demais, né? Passou de ano. Sou eu? Ai, Deus, só vocês mesmo, meninos. Tá, meus jovens, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Boa Tarde, tarde. como diz o Matheus, tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Tarde. Não, pô. Pessoal, vamos lá então, vamos começar a nossa aula hoje novamente. Hoje a gente continua falando sobre as técnicas, né, de análise e síntese. E hoje, no final da aula, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês aí, tá ok? Então, hoje a gente continua falando sobre o mesmo assunto, até a gente dar mais uma estudadinha sobre ele, focando nas técnicas de análise. Depois a gente vai falar sobre as técnicas de síntese. E depois, no final dessa aula, vai ficar uma atividade para vocês, certo? A gente pensou em fazer na sala de aula, mas pelo que nós percebemos, na sala de aula vai levar um certo tempo para que a gente faça, né? Então, vai levar assim, muito tempo, e como a gente tem só uma aula por semana, não dá para ficar perdendo muito tempo com vocês, senão a gente não consegue ver o que a gente precisa. Pergunto, vocês estão me vendo aí tranquilamente, sem nenhum problema? Sim. Escutando? Mais ou Escutando menos. também? Mais ou Sim? menos, eu ainda não aprendi a mexer no GR8, não. Eu não estou mexendo aquilo lá ainda, não. Não? Mas lá Eu tem não. que, pelo menos, depois você peça para um dos meninos te ajudarem. Tá? Os meninos já estão acostumados aí. Tem aluno que já tem 3 anos que está mexendo nele, sabe? 3, 4 anos, né, pessoal? Nossa, e é importante, porque tem que lá registra frequência, aula, tudo, tem que saber. E vai usar bastante, né, até o final do ano. Exatamente. Inclusive, a professora Roberta postou ontem, né, que a frequência das aulas, no geral, só é feita por lá. Cada professor faz a chamada na sala de aula dele, mas a validação da frequência, você tem que entrar lá e entrar nas aulas, porque senão você não é contado como você assistiu a aula. Tá bom? Eu não sei mexer nesse trem, não. Pessoal, isso é sério. Laura, porque... o meu chat Oi. não carrega. Não está carregando o chat chat? Não. Tá. Aí no fim da aula faz igual eu falei, você sai e entra de novo, só pra gente... Aí entra novamente, porque você nem precisa pedir para Eu entrar, já saí tá? e entrei 2 vezes. O professor já fez a chamada? Não, o Túlio colocou O link como do... fala? O Forms lá para vocês preencherem, colocarem o nome. Não tá aparecendo. Por segurança, para não acontecer de alguém ficar com falta, Colocou no... cada um dos nonos anos tenta visualizar quem da sua sala que está na sala e faz a chamada para a gente. Por favor, para não correr o risco de ninguém depois beber o fôlego e falou que não conseguiu entrar, e aquela coisa toda, tá? Depois no final da aula eu ponho no chat de novo, pode ficar tranquilo, que ele aparece. Você entrou. Não precisa de vocês desesperarem que vai dar certo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pessoal, vou compartilhar com vocês hoje novamente o slide para a gente continuar. Quem colocou o nome Sim. no chat, precisa colocar o nome na frente da sala também ou não? O nome completo da sala? Não entendi. Quem colocou o nome no chat, no e-mail do chat, não precisa colocar lá no grupo, não precisa. Não é para colocar no grupo, não. Alguém das turmas, né, vai fazer chamada, cada um da turma, o Matheus, de cada um dos nonos, escolhe um de vocês, marca para mim quem está na sala. E o Túlio vai colocar de novo, ele vai colocando durante o desenrolar da aula, lá no link para vocês acessarem. Tá? Não precisa colocar lá no grupo, não, porque vira uma bagunça tão grande, é tanta mensagem que vocês postam naquele grupo que a gente fica louca que aprende a ser lá. Misericórdia. Tá? Não precisa colocar no grupo, não. Isso, de novo. O Túlio vai colocar de novo o link lá, pode ficar tranquilo, tá?
Tá, pessoal, vou tentar compartilhar com vocês a tela aqui novamente, tá? Túlio, eu não vou falar para você compartilhar porque eu acrescentei algumas coisas, tá? Hoje quem vai dar aula vai ser o Túlio, professora? Ué, pode ser o Túlio, pode ser eu, pode ser nós dois, tanto faz. Pode Pode ser compartilhar. nós alunos da aula da Você professora. pode compartilhar. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Qualquer coisa eu te envio ele pelo... Tá, pessoal, nós estávamos falando, né? Tá, compartilhou com vocês aí a tela já? Compartilhou. Compartilhou? Técnicas de estudo? Isso. Tranquilo? Tá, pessoal. Túlio, você quer falar um pouquinho com eles? Ué, vamos primeiro recapitular o que a gente já leu, né? Que foi CI, foi as técnicas. Aí, depois do decorrer da fala, a gente comenta com eles. Ok. Tá, pessoal. Então, como a gente já havia falado na aula anterior, né? Existem algumas técnicas de estudo para facilitar os estudos dos senhores, né? E essas técnicas, elas são divididas em técnicas de análise e técnica de síntese, né? Como a gente havia visto, a gente viu isso na aula anterior já, falamos um pouco sobre a dificuldade que, infelizmente, a maioria dos estudantes tem em compreender o que está lendo, de entender o que está falando, né? O que se perde, geralmente, e a gente vê isso com muita frequência nas avaliações, né? Às vezes a pergunta é bem simples e, como vocês não entendem o que está falando, acaba respondendo errado, ou muitas vezes nem responde porque não entendeu o que estava pedindo, né? A gente estava falando sobre essa dificuldade que a gente tem em compreender o que está escrito. Não foi isso que a gente falou na aula anterior? Isso. Foi isso, né, Túlio? E hoje a gente vai continuar, né, falando a respeito disso, e no final eu deixo para vocês um texto para que vocês façam uma análise dele para a gente, tá? Vocês vão analisar e nos enviar essa análise feita por vocês, certo? Mas a gente trabalha mais um pouquinho sobre essa compreensão do que você lê, como que é dividida essa compreensão. A leitura pode ser feita quantas vezes, né, o estudante quiser, até que ele entenda, mas o problema é que nós, hoje em dia, a gente não tem mais essa paciência, né? Até em frente ao computador, quando a gente tem que esperar um minuto, a gente desespera, né? Porque para entender o que se lê, uma leitura superficial não faz com que a gente entenda, né? E a gente que é professor, a gente sabe disso muito bem, porque muitas vezes a gente tem que se debruçar em cima de alguma coisa várias vezes para entender o que está pedindo, o que está falando. Então, a gente fala sobre a compreensão e continua os estudos a partir daqui, que foi onde a gente parou, ok? Eu quero que alguém de vocês leia, para que eu não fique falando, só eu falando, porque, como diz vocês, minha voz dá sono, né, da canseira. Então, não quero que ninguém dormisse na aula, né? Então, eu mais o Túlio vai revezando e a gente caminha juntos. Pode ser? Pode. Ler para nós aí, por favor. Pode começar. Compreensão. Compreender o que se ler é o fator imprescindível e determinante no rendimento do estudante. Quando a leitura é compreendida, se cria a concepção dos conceitos principais e secundários do texto. Ao mesmo tempo, o estudante se torna capaz de distinguir as ideias explícitas e implícitas contidas nele. Pode terminar de ler. A leitura pode ser feita quantas vezes o estudante achar necessário. Para verificar se conseguiu compreender efetivamente o texto, o estudante pode responder perguntas em relação ao mesmo ou tentar redigir a ideia central com suas próprias palavras. Ok. Quem estava lendo? Porque eu não estou vendo quem está lendo. Amanda Alves, nono B. Amanda, por favor, você consegue nos falar o que você entendeu sobre o que falou agora? Sobre o que você leu? Tá dizendo que a compreensão dos textos é muito importante para o aluno, né? Uhum.
Tá. Ele tem uma parte que é bem interessante, né, que fala assim que a leitura ela pode ser feita quantas vezes o aluno achar necessário, né, para que ele consiga chegar na compreensão do texto. Foi o que eu havia dito anteriormente, que uma leitura superficial, nada que a gente lê superficialmente, a gente vai entender, né? Essa leitura ela é feita superficial e depois a gente vai ler novamente, não entendeu, volta e lê novamente, aí sim a gente vai compreender o que o autor do texto está querendo dizer, né? Então, essa leitura, ela precisa ser focada, né? Ter um norte, né? Você vai fazer uma leitura superficial, você não vai entender nadinha. Na segunda leitura, você já vai começar a entender. A partir da terceira, você vai entender de fato o que a pessoa está falando, ou o que ela está pedindo, no caso das questões, das avaliações de vocês, né? Laura, pode falar. Eu acho interessante, quando você estiver lendo algum texto, você usar a imaginação, por exemplo... Um menino entrou numa casa muito antiga. Aí, por exemplo, você imagina esse menino entrando nessa casa, né? Muito antiga. Você imagina essa casa com rachaduras, com goteira. Eu ia comentar isso agora. Você tem que trazer a sua leitura para uma realidade, né? Essa realidade pode ser inventada ou uma real. Eu costumo correlacionar com a realidade real mesmo, né? Aquela que acontece à nossa volta, por exemplo. A gente está lendo aqui, está falando sobre a escola. Imagina a sua própria realidade, a sua escola, como que seria dentro dessa leitura, né? Então, compreender seria você correlacionar, né, a leitura com o que você vive. Quando se faz isso, né, a retenção do conhecimento é tão grande, acontece automaticamente. Isso. Inclusive, eu não sei se vocês têm o hábito de ler, né? Geralmente, quem tem o hábito de ler fala que consegue viajar nos livros, não é isso? Isso. A gente consegue fazer uma viagem quando você está fazendo uma leitura concentrada. Dependendo né? do livro, é ainda mais fácil. Exatamente. Né? Se o livro for interessante. Justamente, você mergulha que você nem não quer parar de ler, não é isso? Você fica tão como que eu vou dizer, compenetrado na leitura que você quer ver, quer saber a próxima parte, aquela coisa assim, né? Mas quando é uma coisa que você está lendo, mas você não está entendendo ou você não está gostando do que você está lendo, a tendência é ficar desanimante mesmo, né? A gente não entendeu o que a gente está lendo, o que está se tentando passar para a gente a respeito disso. Tá, continuemos então. Túlio, vou deixar você comentar esse agora, pode ser? A retenção e as anotações? Passa. Tá no lugar já, tá? Se precisar aumentar um pouco o tamanho, você me fala. Quem vai ler aí, pessoal? Eu gostei dessa dinâmica de vocês lerem. Retenção. Retenção. Pode ler? O processo de retenção Você lê o próximo, anotações. Vai, continua. Retenção. O processo de retenção envolve tudo o que se consegue observar e armazenar através da leitura. É o que o estudante consegue guardar, lembrar em situações relacionadas àquilo que leu, associar a outro conteúdo já existente em sua memória. O ato de reter é ser estritamente interconectada ao aprender. Só se retém o que se aprende. Ou seja, você não vai, né, como se diz, você não é uma máquina, né, você é um humano. Se você é humano, você tem a capacidade de reter, de comparar, de correlacionar as coisas, que é o que a gente acabou de comentar, né? A partir do momento que você faz isso, você não se torna automático, você se torna autônomo, né, do seu próprio pensamento. Se você é automático, você só vai ler, né? Vai fazer o que está escrito, não vai nem reter o conhecimento. Agora, se você é autônomo, você vai ler, vai fazer uma criticidade, você vai absorver o que melhor tem relação com a sua vida, com a sua convivência, aí você está aprendendo, né? Ele fala aqui, ó, o ato de reter está estritamente interconectado ao aprender, né? Ou seja, a partir do momento que você retém esse conhecimento, que você faz essa comparação com a realidade, você está aprendendo, né? Você não é um robô. Alguém quer comentar sobre a retenção? A retenção está acontecendo muito agora, nesse período de quarentena. A gente
Ou você já acha que está em déficit esse ponto, nesse período de aula virtual? Qual que é a crítica de vocês sobre isso? Tá tendo uma retenção de conteúdo nessas aulas virtuais? Acho que sim. Opa. Tá bem diversificado. Um falou que sim, outro falou que não. E aí? Pessoal, bem interessante, hein? Essa questão é, assim, bem interessante para a gente conseguir entender e perceber o que está faltando alguma coisa para essa retenção ou com essas aulas online, né? Vocês estão conseguindo reter, vou reformular, vou falar um pouco sobre a pergunta do Túlio. Nesse período de aulas virtuais, vocês estão conseguindo reter o conteúdo da mesma forma que vocês retinham quando estava na sala de aula, ou não? Ou na sala de aula a retenção de conteúdo é menor? Porque na sala de aula a professora explica mais de uma vez, ela pode ir na cadeira para explicar. Tá, então vocês acham que nessas aulas online a retenção de conteúdo não está acontecendo como deveria, como seria se fosse na sala de aula? Sim. Assim, eu eu acho acho que tá sendo menor que na essa, sala de assim, aula. agora... Porque a retenção está sendo menor nas aulas virtuais do que nas aulas presenciais. Ah, sim. Túlio, você quer comentar alguma coisa? É bom eles falarem essas coisas, né, que a gente percebe, assim, a gente vê a fadiga do aluno e tudo mais, mas não imagina, né, realmente como esteja passando, porque tem casos e casos em sala de aula, né, tem os alunos que continuam do mesmo jeito em sala de aula e tem aqueles que se desenvolvem. E a mesma coisa acontece na aula virtual, né? Então, mas o problema da aula virtual, igual eu estou fazendo curso de educação física pela aula virtual, né, pela EAD. Eu estou conseguindo reter conteúdo sim, né? Aí depende também de uma série de planejamentos, igual eu estou fazendo, né? Fora da sala de aula, eu ainda consigo fazer algumas pesquisas, mesmo tendo aulas do colégio ainda para elaborar, eu consigo ver algumas aulas fora, sem ser o que o professor lá passa, ou seja, eu me especializo um pouquinho a mais, não muito, né? Que eu não tenho muito tempo, um pouquinho a mais para tentar absorver, reter o máximo de aprendizagem do que ele está passando, né? Então depende também um pouquinho do aluno querer um pouco ir além do que é proposto a ele. O mesmo acontece em sala de aula, né, Laura? Se você ficar somente preso ali no que o conteúdo que o professor passa, às vezes pode ser pouco, né, em relação do que você precisa, do que você necessita, né? O professor não consegue alcançar o máximo que o governo queira que você alcance. Então, depende também do aluno pesquisar fora, né? Ter um embasamento, uma bagagem maior. Igual lá, tenho problemas, eu estou tendo problemas igual vocês estão tendo também, problemas tecnológicos, da tecnologia também, e alguns documentos que eu não entendo, o professor não consegue passar também, aí complica, né? Mas tem casos e casos. Aí tem assuntos que eu consigo reter muito mais conteúdo, né? Que às vezes a gente tem uma aproximação com o conteúdo, acho que acontece isso com vocês também, com alguma disciplina deve ter alguma aproximação maior, aí por isso você tem uma preocupação maior, uma retenção sua é mais fácil, né, do conteúdo. Então, tem casos e casos, né? Eu acho que acontece o mesmo com vocês. E tem a questão também das técnicas de estudo, né, Túlio? Porque se a gente deixar, por exemplo, se a gente não tiver nenhuma organização, né? Eu vou fazer aquela atividade ali porque eu tenho que mandar para aquela chata daquela professora, porque senão ela não vai me dar nota, né? Levando isso em consideração, se o estudo for feito dessa forma, realmente a gente não retém nada, né? A gente precisa ter mais um pouco de compromisso, uma organização, querer também faz parte, né? A gente sabe que estudar não é todo mundo que gosta, tem gente que é apaixonado, termina um curso, faz outro, termina um curso, faz outro. Eu vou avisar para vocês que estão aí caminhando, se for professor, tem que terminar um curso e fazer outro, né, Túlio? Está sempre sempre informação, sempre buscando conhecimento. Nesse momento, acho que quase todos nós estamos tentando buscar conhecimento, né, para ministrar essas aulas EAD para vocês. Eu creio que, assim como eu, tem vários professores fazendo cursos a respeito, mas é aquela questão, é questão de querer estudar, né?
Não fazer por fazer, porque nada que a gente faça por fazer vai ficar bem feito, né? É o que eu comentei, você não pode entrar no automático, você tem que ser o autônomo. Exatamente, você tem que fazer parte desse conhecimento, né, tudo. Tem que trazer esse conhecimento para você e querer fazer esse conhecimento. Gente, difícil, às vezes é difícil, porque eu mesmo utilizo muito dessas técnicas de estudo aqui para mim fazer planejamentos de estudo lá da aula lá, e eu mesmo assim ainda fico meio perdido ainda. Imagina quem não faz um planejamento tem uma técnica de estudo. Aí eu imagino que, né, como que consegue, né? Porque com organização já é difícil, e olha que eu sou bem organizada. O professor Túlio também é muito organizado, e tem hora que, nossa, tem hora que você pensa assim, nossa, gente, eu vou enlouquecer com tanta coisa, e agora, o que eu faço? Né? Aí preciso das anotações, que é o próximo que vai aparecer aí, né? Exatamente. Então, vamos lá. Ó, chegamos aonde a gente precisava, né? A organização. E essa organização ela vai começar como? De que forma? Né? Com as anotações. Quem que é o próximo que vai ler? Alguém tinha pedido. Tinha mesmo, que eu vi. Então, por favor. Pode ler? Anotações. Para garantir um bom entendimento daquilo que se está lendo, é preciso utilizar-se das diversas técnicas de análise existentes, como sublinhar, resumir, anotar à margem e etc. Todas essas técnicas ajudarão a compreender e aplicar o conteúdo, além de construírem o conhecimento. A técnica de anotar à margem dos textos possibilita ao estudante voltar a atenção para aquilo que julga relevante, escrever palavras-chave, comentários, figura, desenhos, sinais, exclamação, interrogação, e outros da criatividade do estudante são válidos para assinalar suas considerações. Tá. Eu comento e você complementa, Túlio, pode ser? Pode. Eu não sei se vocês já conhecem os mapas mentais? Vocês já viram, já fizeram algum? Já. Sim. É uma técnica bem interessante, não é? Você, na hora de fazer as suas anotações, você colocar os assuntos principais em foco, né? E assim como os mapas mentais, os esquemas também ajudam bastante, né? Tópicos, né? A maioria, vários professores, quando vai explicar um conteúdo, para facilitar, até porque a gente trabalha com muitos conteúdos, né? E acaba esquecendo isso vocês mesmos, a gente sabe disso melhor do que todo mundo. Então, para facilitar e evitar o esquecimento de alguma coisa de falar para vocês, já tem vários professores que colocam em tópicos, né? Coloca as palavras principais para ele ir fazendo a explicação e se lembrando. Então, são várias formas de ter as anotações. Quando eu estudava no ensino fundamental e principalmente no médio, os meus livros eram uma anarquia, né? A gente estudava muito com livro na época, e eram todos rabiscados. Eu achava alguma coisa que eu ou ficava em dúvida, ou eu queria deixar, eu anotava. Era tudo rabiscado os meus livros, quando não era sublinhado. E aí tinha um detalhe, os livros tinham que passar para o outro ano, né? Como acontece hoje. Passar os meus livros para os próximos era uma calamidade pública, mas era a forma que eu achava de estudar. Matemática, eu nunca consegui estudar matemática se não fosse resolvendo os problemas. O professor explicava lá, para reforçar o que eu tinha para fazer, eu aprendi, eu tinha que fazer os problemas tudo de novo. Toda a vida foi assim. As outras coisas eu ainda conseguia, né, de alguma forma, reter. Mas matemática eu sempre tive que fazer os problemas tudo de novo, pegar os problemas. Eu penei muito, hein? Eu penei muito, porque eu não tive essas técnicas no ensino médio, e eu levei com a barriga, né, no ensino médio. Aí, quando cheguei na faculdade... Meu Deus. Aí eu tive que aprender de uma hora para outra essas técnicas de estudo, e aí meus livros da faculdade, apostilas, era tudo com... Era quase que esses post-it aí, só que na época não era o post-it, era um papel, um bilhetinho que ficava assim em cima da apostila. Aí eu admiro muito as meninas e os meninos quando usam post-it. Nossa, eu acho que eles estão chiques. Eu achei eles tão chiques. Da minha época de faculdade, era os marca-texto, né? Tipo um marca-texto que tinha que colocava as anotações e ele fechava assim no livro, eu achava massa. Aí eu tive que aprender isso de uma hora para outra, ainda mais quando foi o trabalho de conclusão de curso. Nossa, quantos livros que eu tinha que ler. Aí eu tinha que aprender, né, ter retenção e aprender a estudar, na verdade. Eu acho que esses meninos, quando chegar no ensino médio, já vai estar... Né, ensino médio não, agora já estão... adequando essas técnicas, vai facilitar de vocês demais, gente, muito. Ainda mais... Professora Laura. Oi.
Sabe qual que vai ser a maior, tipo assim, eu acho que a preocupação de praticamente quase todos eles, que é tipo, igual esse ano. Esse ano não deu pra gente, tipo, aprender, pra falar a verdade, aprender basicamente nada. Os exercícios que faz em casa tem fonte de pesquisa e tal. Agora imagina o ano que vem, no primeiro ano, aí vai ser, o trem vai ser ferrado. É o que a gente está preparando para isso, né? Porque o ano que vem, infelizmente, nas aulas EAD, não vai ser possível para nenhum professor trabalhar todos os conteúdos propostos para as turmas, né? E aí o que acontece? Esses conteúdos vão ter que ser vistos no ano que vem. Lá, para vocês que vão para o primeiro ano, lá no primeiro ano. Né? Então, lá vocês vão ter que estudar os conteúdos do primeiro ano e os conteúdos que faltou do nono ano, né? Então, pensa Então, vocês lá... Não repor o nosso conteúdo. Vai ter que repor, ué, com certeza. Agora, pensa, você lá no primeiro ano já é um choque de realidade, né? Porque entra outra realidade, é completamente diferente do ensino fundamental. Se lá você não tiver técnica de estudo, se você não for um aluno organizado, vocês vão penar, né? Então, eu penso que, assim, essa questão de estudo orientado tem em torno de uns 5 anos que ele entrou para as escolas, né? E eu sinceramente, gente, é uma aula chata, né? Você fica falando sobre essas coisas, mas eu penso que para vocês, se vocês levarem esse estudo orientado a sério, vocês aprenderem essas técnicas de estudo, aprender a estudar, na verdade, né? Porque ler e ficar lá na sala escutando o professor falar não é estudar, né? Estudar é você participar, é você fazer a sua parte, né? Se vocês aprenderem essas técnicas, vocês só têm a ganhar, tá? Porque eu penso e geralmente não costumo me enganar. Eu penso que o ano que vem não será um ano fácil para estudantes. Para estudantes e professores, né, Túlio? Eu acho que para o ensino todo vai ser uma mudança muito grande, né? Não vai ser fácil por causa desse negócio que está acontecendo, esse vírus aqui na cidade, que não está podendo ter aula, tipo, aula presencial. Aí eles vão ter que repor tudo de novo, a gente vai ter que quebrar a cabeça tudo de novo para ver se empreende e enfia na cabeça de alguma coisa. Não vai ser bem assim, não, mas eu acho que vai ser uma especialização. Assim, eu não posso ir para o primeiro ano sem saber o nono ano, mas como é que não tem jeito de saber a matéria? Aí parte da sua organização, Matheus. O ano que vem vai ser um ano de novo conteúdo, claro, e vai ser um ano de, como se diz, vai voltar para uma especialização do nono, né? Alguns conteúdos, não é todos também, né, gente? Tem conteúdo que a gente não tem necessidade de voltar novamente, que até, né, depende também do aluno ter essa retenção própria de conteúdo, né? Mas aqueles mais complicados, os mais complicados tem sim como voltar como especialização, como cursinhos e tudo mais, né? E a aula EAD a gente vai usar ainda, é uma ferramenta que a gente vai utilizar, mesmo quando tiver aula presencial, usa como cursinhos extras, né? Para trabalhar essas questões que não foi trabalhadas esse ano, que teve dificuldade. Vai ser um ano de mudança, né? Na verdade, não vai ser... Professor, eu vou falar uma verdade para o senhor. Esse ano, assim, deu para aprender nada. Aprendeu sim, é porque você colocou isso na cabeça, mas quando fazer uma pergunta, se você vai saber se você responder sim, certeza. Eu achei, assim, no começo foi difícil, que não tava tendo a aula assim, né? Tava só a explicação, mas de outro jeito, eu não entendia outros professores. Aí, assim ficou bem mais prático, tipo... Física, no começo eu tava tendo dificuldade, agora eu não tô tendo mais tanta, por causa que agora tá tendo como se fosse a aula mesmo. Correto. É isso que a gente tá falando. Agora eu não aprendo. Partir do princípio agora, vai partir de você, né? Conseguimos alcançar uma aproximação maior entre o professor e o aluno, né? Não é físico, mas tá maior. Agora parte de você ter a técnica e utilizar as suas manobras de absorção de conteúdo, né? Túlio, eu tô falando, tipo assim, eu falo que não aprendo porque você tá em casa. Ele que foi igual eu, toda vez que eu vim pra cá, eu não deito. Eu deitava no começo, mas agora eu não deito mais. A professora falou que ia passar negócio pra gente fazer.
Aí eu sento, tento prestar atenção só porque parece que tudo que faz um barulhinho tira a atenção da gente, entendeu? Aí também você tem em casa, você tem fonte de pesquisa para pesquisar a tarefa e você acha que o aluno vai pegar e ler e vai tentar responder com a mente? Você vai ter que ir pro seu quarto, você vai fechar a sua porta, você vai ligar a luz e botar um fone de ouvido. Acho eu não tô com fone de ouvido, mas tá trazendo um pra mim. É. Tá trazendo um pra mim. Compra um baratinho de 10 reais mesmo, até sua tia trazer. Não, já tá de boa. Tô no computador, dá pra escutar bem. Colocar umas caixas. Então vamos lá. Vamos continuar então, pessoal. Agora só falta o sublinhado, né? Das técnicas de estudo, das técnicas para análise de um texto, só falta o sublinhado agora. Alguém lê para nós, por gentileza? Eu. Por favor. Sublinhado. Técnica de análise de texto, que consiste em grifar as ideias importantes da maneira que volte a atenção à parte destacada numa posterior leitura. Objetivo é dividir as partes do texto em graus que revelam-se distintos, pois não se devem sublinhar frases ou linhas inteiras, apenas os dados importantes e as palavras-chave. Exemplo, os componentes do sangue. Só um minutinho. Depois você fala o exemplo. Pessoal, essa questão do sublinhado, eu vejo muito quando a gente pede, agora quase não se usa mais, mas quando pede para alguém resumir um texto, a maioria tem dificuldade em resumir. Por quê? Porque ele não sabe o que é as partes mais importantes de um texto, né? Geralmente ele pega uma linha inteira e vai lá e copia ela, né? E a técnica do sublinhado vai ajudar vocês muito nessa questão de resumos, né? Os professores que têm hábito de pedir resumo de alguma coisa, se você conseguir exercer essa técnica, né, de sublinhar só as partes importantes, vai facilitar bastante para você na hora de fazer o resumo ou fazer um esquema, né? Nisso aí, hein? Como que é? Importante. Eu tenho dificuldade. Pois é, mas é o que eu estou falando. A maioria das pessoas tem dificuldade em ler um texto e retirar dele as partes mais importantes, né? A maioria tem. Eu vou resumir um texto. A senhora pede para mim resumir um texto. Aí eu começo a ler o texto e tudo que é importante do texto, mesmo eu copiar ele tudo lá. É igual para sublinhar as partes mais importantes, eu sublinho acabando. Verdade, mas esse problema mesmo. A resposta dele fica do tamanho do... né? Quando eu dava aula de geografia para eles. Mas, Matheus, aí que tá o macete aí, ó, o truque. Você tem que pegar a ideia principal, né? O que seria, e tentar fazer subtítulos dessa ideia principal, que é como o exemplo aí que ele tá dando aí, ó. Pegou as ideias principais. Por que ele não ia precisar, por exemplo, do artigo, né? Os componentes do sangue. Então, ele pegou as duas ideias principais. Componentes de sangue. Né? Então, o talento tem as tarefas do Túlio tinham o que era para escrever, até o que não era para escrever, e colocava lá também. Tem vezes que pede para resumir, professora. Eu prefiro quase que copiar o texto inteiro do que resumir. Não, gente, eu sei que é assim, porque eu dou aula para vocês já é o 2º ano, mas eu estou na escola tem muito tempo, e eu sei que é assim, geralmente quando a gente pede, faz uma síntese de alguma coisa, ou pede um resumo, né? A maioria dos alunos olha para mim e fala assim, tio, eu posso copiar tudo? Não, gente, não é para vocês copiarem tudo, é para vocês fazerem um resumo. Ah, mas eu não sei fazer resumo, eu vou copiar do começo da página até tal lugar. A maioria é assim. Por quê? Ou então copia o parágrafo todo e fala que resumiu. Ah, exatamente. Né? Tem que fazer igual eu faço, né? Eu não coloco, não é tópicos, eu não passo linha, eu gosto de ler, né? Na verdade, eu faço mais uma retenção primeiro. Eu leio, né? Coloco na minha cabeça os pontos principais, lógico, mas não coloco no papel. Aí depois eu faço uma criticidade. Eu acho que é um resumo crítico, né? Que fala. Uhum. E aí você retém através disso. Para mim é mais fácil, né, do que fazer tópico, linha, eu acho que me confunde um pouco. Mas tem gente que faz tão bonitinho assim, coloca a ideia principal e já segue
os objetivos que ele alcança. Acho tão Quando bonito. é assim, eu prefiro ser top. Professora, Sim, pode falar. eu assim, a minha avó, ela me ensinou assim, tipo, fazer o resumo, tipo, do que eu entendi do texto. Aí eu explico com as minhas palavras sobre o que eu entendi do texto. Aí é uma resenha, não é? Professora Laura. Oi. Uma resenha crítica. Mas é certo para fazer esses resumos? Pode ser também, depende do que o professor pedir para você, né? No caso, a gente não sabe o que o professor está te pedindo. Mas pode ser, sim, uma resenha crítica, a meu ver, se acontecer de pedir, até porque, gente, agora eu te dou a palavra, tá, Matheus? Até porque, o que acontece? Agora, no ensino fundamental, a gente ainda aceita muita coisa, parte do texto que vocês copiam, né? A gente vai aceitando essas coisas para vocês não ficarem prejudicados. Mas a partir do primeiro ano, né, Túlio? A partir do primeiro ano, a gente vai pedir muito isso para vocês. Você comentar, você falar o que você entendeu, o que o ator quer dizer, né? Na verdade, lá no ensino médio, muda muito o jeito de pedir para vocês as coisas, né? Lá, inclusive, se eu perguntar lá para vocês, vamos supor que eu estou dando aula de história para vocês lá e eu quero saber sobre a Revolução Francesa. Eu não posso fazer uma pergunta para vocês lá, por exemplo, perguntando onde aconteceu a Revolução Francesa. Não vai acontecer isso lá no primeiro ano, né? Lá no primeiro ano vai pedir contexto histórico da Revolução Francesa. Né? Problemas sociais, a criticidade, né? Exatamente. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Qual que era o contexto histórico do desenrolar da Revolução Francesa? Como estava a sociedade francesa? Mas não com essas palavras, entendeu? Vocês não vão responder, é porque aconteceu. Não é assim mais. Né? Aqui não, aqui no nono, até o nono ano, a gente ainda, como se diz, a gente ainda passa a mão na cabeça de vocês. Quando for para o ensino médio, vocês vão ter que ter argumentos para responder essas questões. Foi a Isadora que falou, né, agora? Do nono C? Quem falou? O quê? É você que perguntou sobre a resenha? Não, a Eduarda falou da resenha. Eduarda. Eu prefiro fazer tópico. Cada um tem um jeito, né, que prefere fazer. E eu penso, eu acredito, é igual o Túlio falou. Eu acho que isso é importante, é você descobrir a sua forma de estudar, né, Túlio? Cada um tem sua peculiaridade. Né? O jeito que você estuda e que você consegue alcançar o seu objetivo. Não tem fórmula pronta, gente. Não, é igual ser professor, né? Não tem lugar... A gente fica lá 4 anos sentado na banca da faculdade, né? Você faz estágio. O estágio é a prática. Mas você não sai da faculdade sabendo dar aula. Né? Eu, pelo menos, não saí. Você saiu, Túlio? Não. Não sai. Aprendi junto com os meninos. Você aprende a dar aula a partir do momento que você vai para uma sala de aula. Porque cada sala de aula tem um contexto diferente, tem turma diferente, alunos diferentes. Não é a mesma coisa. Raras, né? Isso, as peculiaridades, exatamente. Então, é a questão do estudo, né? A questão do estudo é exatamente essa. Você não tem... Eu falar para você, não, gente, vocês vão fazer... A técnica de estudo de vocês vai ser essa aqui agora. Ó, vocês vão ler o texto, vocês vão reter, vai fazer anotação e sublinhar o texto para vocês entenderem. Não é assim que funciona. Cada um de vocês vai ter que descobrir a forma melhor de como você vai alcançar o seu objetivo, que é aprender, né? Professor, eu aprendo fazendo esquemas. Ótimo. Professor, eu acho muito fácil fazer um mapa mental. Ótimo. Tranquilo, também é válido. Né? Laura, então, vamos lá. Você vai passar alguma pergunta para os meninos? Falta... Pessoal, é o seguinte. Eu quero que vocês... Esse texto é do Monteiro Lobato, tá? E ele se chama Um País se Faz com Homens Livres, ok? E eu quero que vocês leiam esse texto, certo? E façam a análise desse texto para mim, usando essas técnicas que a gente falou para vocês, certo? Primeiro, vocês vão fazer análise desse texto, tá? Vocês vão analisar ele, vai destacar o que vocês acharem pertinente, certo?
E em cima desse texto, anota o nome do texto, em cima do texto, vocês vão fazer um esquema de estudos, tá? Da forma que você achar que deve ser. Se for um mapa mental, tranquilo. Se for análise, eu entendo. A resenha crítica, como a colega falou, pode ser, tá? Vocês vão escolher a forma que vocês vão representar esse texto para mim, tá? Já vou adiantando, o texto é longo, mas ele é um texto muito interessante. Eu creio que vocês vão gostar, tá? Túlio, você quer falar mais alguma coisa? Pessoal, antes de vocês saírem, entra no link aí do chat, acabei de colocar de novo, alguns já entraram já, e faz lá a frequência lá. E lembrando que alguém, líder das salas, faz também da sala, por favor, e manda para a professora Laura e para a coordenadora. É para a coordenadora, né, Laura? Para enviar? Para a Roberta, isso. Professora, Sim? é para fazer o resumo desse negócio e ir analisando ele? Vocês vão ler o texto, tá? Mandar para eles, né? Oi? Vai mandar o texto lá no grupo? Eu vou postar lá no grupo o slide, tá? Eu posto lá no slide com o texto para que vocês desenvolvam, ok? Eu quero que vocês leiam esse texto, vocês vão ler ele da forma que vocês acharem pertinente, dentre essas opções que nós demos para análise de texto, né, que é a leitura, a compreensão, a retenção, e como você vai fazer a retenção, fazendo anotações ou sublinhando, isso vocês vão escolher. E depois que vocês fizerem essa leitura, vocês podem fazer em forma de esquema, que você achar pertinente, destacando os principais pontos. Se você achar pertinente fazer uma resenha crítica, como a colega disse, tranquilo, ótimo, tá? Não, professor, eu quero pegar os pontos principais do texto e quero fazer um mapa mental. Faça, tá? Eu quero ver vocês exercitando essas técnicas. Você não vai postar no GR? Eu vou colocar, terminando a aula, vou só terminar de montar ele aqui direitinho, salvar ele em PDF e coloco no GR8 para vocês. Aí eu vou Mas, de qualquer forma, é para a semana que vem, tá? Vou colocar o e-mail lá, eu fiz um outro, tá? Vou colocar lá no grupo de vocês. Ô professora Laura, pessoal, outra coisa. A prova que vai ter, vai ser online? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas estudo orientado, é só para o nono C, né? E o professor Túlio, nono A e B, ok? Então, o nono A e B vai enviar para o Túlio, né, Túlio? Isso. E o nono C para mim, certo? No e-mail de estudo orientado. Ok? Certo. Então, tá ok. Professor? Oi? Manda, por favor, o e-mail lá no grupo, por favor, de vocês, que eu acho que eu não tenho. Tá, nós vamos colocar lá os e-mails, pode ficar tranquila, tá? Igual nós colocamos lá. Prova. Oi? Vai ser tudo assim, igual na aula online? Matheus. Pode falar, Túlio. Matheus, você já não fez a prova online do segundo bimestre? Vi isso, mas as provas online que tava tendo lá, era tipo pelo GR8. Aí o povo tá falando que vai ser assim nas aulas virtual? Não, pelo GR. Então vai ser pelo direct, então? É, pelo nosso portal. Então está certo. Pode sair da conversa, Túlio? Pessoal, vocês podem ir saindo já, não esqueçam, tá? De colocar o nome no chat lá, certo? Tá no link. Mais obrigada a vocês pela presença, tá? E até a próxima. Professora Laura, eu queria falar para a senhora aquela hora lá, a senhora estava explicando, é assim, igual, eu meio que, a hora que eu vou estudar para uma prova, eu meio que me